Eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que tem o objetivo de fazer você aprender matemática. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a vocês um conteúdo que é visto no ensino fundamental, tá? Mas que vai ser muito útil no ensino médio, tá? Que é um conteúdo básico e também para o ensino superior. Então você que me acompanha, presta bem atenção, vem comigo, eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo bem legal esse conteúdo, tá? Vamos lá. Produtos notáveis. Veja bem, quando a gente vai estudar algo de matemática, é importante que a gente entenda o que está fazendo e saber o conteúdo. Então, quando a gente fala em produto em matemática, você vai pensar na operação de multiplicação. Porque o produto nada mais é do que o resultado de uma multiplicação. E algo notável é algo que se destaca. Tá? Então vão ser produtos que vão aparecer bastante nos cálculos algébricos dentro da matemática. Muito bem. São 5 produtos, tá? Acompanhe aqui no quadro, são 5 os produtos que vão aparecer muito dentro dos nossos cálculos algébricos. Então, o primeiro vai ser o quadrado da soma de dois termos. Veja bem, eu quero que você olhe o quadrado da soma de dois termos junto com o quadrado da diferença de dois termos. Porque veja bem, quadrado faz referência ao expoente 2, tá? Olha só. Muito bem? Como é da soma, aí tem que aparecer uma soma entre esses dois termos que estão aparecendo aqui, esses termos algébricos. E aqui é o quadrado da diferença, então aparece o sinal de menos entre esses dois termos algébricos. Por que eu quero que você olhe ao mesmo tempo? Porque o desenvolvimento desses produtos é muito semelhante. Então, olha só. Quando você olha essa estrutura, um expoente 2, ou seja, um quadrado da soma de dois termos, ou um quadrado da diferença de dois termos, tá? O sinal de menos. Como que você vai desenvolver isso? Sem precisar fazer um cálculo muito grande. Ou seja, usando a definição de potência, como está aqui na observação, tá? Por exemplo, x ao quadrado, aliás, o quadrado de x mais y, ou x mais y ao quadrado, você tem que separar x mais y vezes x mais y e fazer a distribuição, e aí demora muito para desenvolver assim. Então você já vai fazer algo direto. Como é que é a estrutura? Esse elemento da esquerda você vai chamar de primeiro termo, e o elemento da direita você vai chamar de segundo termo. Olha como acontece aqui. Primeiro termo x, segundo termo y, tá? E aí, como é que a gente desenvolve isso? Vai ser o quadrado do primeiro termo, tá? O expoente 2, mais, se for o quadrado da soma, esse primeiro sinal, e vai ser menos se for o quadrado da diferença. Então, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Olha aqui no quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Perceba que nos dois, esse último sinal é mais, tá? Por favor, né? Então, é esse sinal, esse primeiro sinal aqui que vai acompanhar o sinal do produto notável. Perfeito? E aí você só faz preencher. Já que o primeiro termo é x, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo x, vezes o segundo termo y, mais o quadrado do segundo termo. Perfeito? Olha só, x menos y ao quadrado. O quadrado do primeiro, x, menos, acompanha o sinal do produto notável, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Perfeito. Tá, aqui a observação é a mesma, né? Você pode também calcular assim, x menos y ao quadrado, você pode usar a definição de potência, x menos y vezes x menos y, e usar a distributiva, essa propriedade distributiva para você encontrar o resultado. Mas assim, você ganha tempo para fazer o desenvolvimento, tá? Até mesmo para quando você tiver quadrado da soma ou quadrado da diferença, em que os termos são um pouco mais complicados. Então você já ganha um bom tempo aprendendo a fazer essa estrutura. Perfeito. Bom, o terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí você vê, olha, o produto, multiplicação, da soma, tem uma soma,
e outra diferença, um sinal de menos entre os dois termos, os mesmos termos, x e x menos y. E aí como é que você vai fazer isso? O primeiro termo vai ser o da direita, você vai fazer isso, ó, x, e o segundo termo da direita, o y. Aqui também vai valer, né? Porque eles estão na mesma posição. Muito bem. Como é que a gente vai desenvolver isso? É bem mais fácil do que o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Por quê? Vai ser simplesmente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Rafael, sempre vai ser menos aqui? Exatamente, sempre menos. Por isso que eu coloquei o sinal em vermelho. Então, olha só desenvolver. O primeiro é x, aqui o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo termo, y. Perfeito? Só isso. E aí depois você desenvolve o cálculo, caso haja mais algum outro elemento por aí. Muito bem. Cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença, eu também quero que você olhe ao mesmo tempo, porque vai acontecer algo muito parecido com o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O desenvolvimento praticamente é o mesmo. O que vai mexer é o sinal. O primeiro sinal e o último sinal. Quando aqui for mais, esses dois sinais vão ser mais. Esse daqui não muda, tá? Ó, nos dois. Vai ser sempre mais aqui. Mas esses dois aqui vão mudar. Se for mais, aqui é mais. Se for menos, esses dois sinais, o primeiro e o último sinal, vai ser de menos. E aí, como é que vai ser o desenvolvimento de um cubo, tá? Expoente 3. Faz referência ao volume, né? Volume de um cubo. Por isso que o nome dele é cubo, tá? Expoente 3. Beleza. Olha lá, o cubo da soma de dois termos. Como é que eu vou desenvolver isso? O cubo da diferença de dois termos vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Certo? E olha só o da diferença, como é o procedimento bem parecido. É o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. E aí você só desenvolve aqui. Então, olha lá, x é o primeiro termo, o segundo é y, aqui é o primeiro termo e aqui o segundo termo. Vamos ajeitar aqui embaixo também, x ao cubo, aí x, o primeiro termo, o segundo termo, esse é o primeiro e aqui é o segundo, e aqui é o segundo termo. Para ajudar a gente a memorizar isso daí, o que a gente pode pensar também nesse cubo? Percebe que o primeiro termo ele vai pegar esse expoente e vai decrescendo. Então, quando ele aparece a primeira vez, ele já vem ao cubo. Quando ele aparece a segunda vez, ele já vai decrescer, 2. E aqui vai ser 1. Não está aparecendo, mas é 1. E o segundo termo, conforme ele aparece, ele vai aparecer de forma crescente. Olha, apareceu a primeira vez aqui, não aparece o expoente, mas aqui é 1. Quando ele aparece a segunda vez, já vai ser o expoente 2. E na última vez ele já aparece com o expoente 3. Percebe que aqui a mesma coisa, você vai observar isso. Perfeito? Então, vamos fazer uma recapitulação. Quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença, a estrutura vai ser o quadrado do primeiro mais ou menos, né? Se for mais vai ser mais, se for menos vai ser menos, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que o sinal, esse primeiro sinal é que vai acompanhar o do produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos vai ser o quadrado do primeiro termo menos sempre o quadrado do segundo termo. E o cubo da soma com o cubo da diferença de dois termos vai seguir esse processo, tá? O cubo da soma, o cubo da diferença de dois termos é o cubo do primeiro mais ou menos, dependendo do produto notável. Se for mais, aqui vai ser mais. 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo
vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo termo, tá? E aí, lembrando que esses dois sinais aqui, o primeiro e o último que vão acompanhar o sinal do produto notável. Menos e menos, aqui é menos, esse daqui é mais sempre, tá? Sempre vai ser mais. E não esquece dessa ideia do decrescimento do expoente do primeiro termo e do crescimento, tá? Do expoente do segundo termo. Perfeito? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e seus familiares e que assim a gente consiga atingir mais e mais pessoas dentro aqui do ensino da matemática, para que você consiga desenvolver aí tanto no ensino fundamental, no ensino médio ou então no ensino superior. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.